Boa noite, meu irmão, minha irmã. Uma feliz semana para você que já está aqui conosco. Eu quero já começando dar uma boa noite especial aqui para Janaína Alves. Boa noite, Janaína. Seja muito bem-vinda aqui à nossa igreja virtual, a Igreja Adventista do bairro do Limão. Boa noite, Cida. Que bom que você está aqui. Ju Costa, boa noite. Minha amiga Nadir, boa noite. Edivaldo Amaro também está aqui com a gente. Boa noite, Edivaldo, seja muito bem-vindo. Meu amigo Pedro Alves, boa noite, Pedro e família, sejam muito bem-vindos. Eliette, boa noite, Eliette. Clóvis Martins também está aqui, muito bem-vindo, Clóvis, a nossa live aqui do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do bairro do Limão. Todos sejam muito bem-vindos. Mande aqui o seu boa noite para a gente estar falando com você, com o seu nome, te conhecendo. E para esperar um pouquinho mais o pessoal entrar, eu vou agora colocar um louvor inicial e volto, porque hoje a mensagem está mais do que especial. E eu espero que você abra o seu coração para receber essa mensagem de Deus para você. Desafios da rotina, atrapalho demais a fazer. Tantos são os dias em que somos consumidas, o cansaço parece vencer, mas a força vem do Senhor, a coragem encontro no seu amor, me coloco inteiramente à disposição e aceito de Deus a missão. Para seguir, vamos dar nossas mãos, para servir, abro meu coração. É nosso lema, do pecado resgatar. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Quero estar unida na batalha dessa vida. Quero ser uma serva fiel. Preciso ler a Bíblia, orar com as amigas. Quero vê-las comigo no céu. E a força vem do Senhor, a coragem encontro no seu amor, me coloco inteiramente à disposição e aceito de Deus a missão. Para seguir, vamos dar nossas mãos, para servir, abro meu coração. É nosso lema, do pecado resgatar. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Para seguir, vamos dar nossas mãos, para servir, abro meu coração. É nosso lema, do pecado resgatar. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Vamos unidas, somos mulheres em missão. Amém. Vamos seguir firmes no caminho do Senhor e cumprir a missão que Ele tem para nós aqui, né? Vamos aqui continuar dando uma boa noite. O Everton Costa, conhecido como meu esposo, está aqui conosco.
A Cida está dizendo que o professor Amarildo Silva é um amigo da IASD Diadema. Bem-vindo, professor Amarildo. Seja muito bem-vindo à nossa live. E você que está aí nos acompanhando, mande o seu boa noite. Como todos já sabem, essa live é um projeto do Ministério da Mulher, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro do Limão. E temos como objetivo aqui nos fortalecer espiritualmente, trazendo toda segunda-feira uma mensagem especial para você, para a gente aprender mais, cada dia mais da nossa palavra do Senhor. E você que quer aí aprender um pouco mais, tem algumas dúvidas, quer tirar essas dúvidas, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp da Igreja do Limão e manda aí a sua dúvida, você quiser participar de algum projeto do Ministério da Mulher, do culto do pôr do sol, mande a sua mensagem que estamos aqui para te atender da melhor forma. Então, não esqueça, anota aí, porque às vezes você não quer fazer seus comentários aqui na live, mas pode mandar aí pelo WhatsApp, tá bom? E quem mais entrou? Deixa eu ver aqui, já falei o nome de todo mundo. Eu quero aí pedir para vocês que estão aqui conosco, que curva a sua fronte, vamos juntos orar para iniciar nossa programação de hoje. Senhor eterno Deus, obrigado, meu Pai, por mais um dia, por mais uma semana que se inicia, pela nossa saúde, pela nossa família, pelas crianças que hoje é seu dia, que abençoe cada uma delas, coloque elas, Senhor, no seu caminho, que elas aprendam o que é correto, que o Senhor possa trabalhar no coração de seus pais, de toda a família, para todos estarem no único propósito, que é estar nos seus caminhos. Peço, Senhor, que ilumine e abençoe a Sara Lima, que vai passar a mensagem hoje para a gente, e que o Senhor possa abrir o coração dessas pessoas que estão aqui nos assistindo, que vai nos assistir futuramente, para que receba essa palavra com o coração aberto. Que o Senhor nos abençoe, perdoe os nossos pecados, não porque merecemos, mas pela sua misericórdia. Nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra o seu coração para receber as mensagens que é passada nas nossas lives, que você pode acompanhar, compartilhar com seus amigos. Às vezes tem uma pessoa que está muito precisando. Então, é importante que você curta e compartilhe sempre as nossas lives. Agora, eu vou chamar a nossa convidada dessa noite, a Sara Lima. Boa noite, Sara. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Andréia, é uma alegria muito grande, eu quero agradecer o convite, né, aí da Juscelina, como seu convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, aí da Igreja do Limão, eu já soube boas notícias aí dessa igreja, o povo animado, que tem se reunido aí toda semana, aliás, praticamente quase todos os dias, para falarem de temas especiais e crescerem aí, no conhecimento da palavra, estarem inteirados também, assim, unidos, né, como irmãos, mesmo que à distância, né, aí pela telinha, infelizmente, porque o momento que nós estamos vivendo é esse, estamos respeitando, mas vocês estão unidos, e o mais importante é essa união, como irmãos, como amigos, e que Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, já quero agradecer, estou muito feliz por estar aqui com vocês nessa noite. Sara, nós que agradecemos pela sua disponibilidade de estar aqui com a Igreja do Limão, é um prazer recebê-la aqui. A Igreja do Limão é uma igreja muito receptiva, tanto virtualmente como pessoalmente, é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Já iniciamos o culto presencial com algumas restrições, né? Mas mesmo com o culto presencial, continuamos transmitindo tanto as lives como os cultos que acontecem na igreja. E está sendo uma bênção, essas lives foi realmente um presente de Deus, nós não podemos reclamar pela situação, porque realmente
através das lives, muitas pessoas foram alcançadas. E eu quero, desde já, agradecer, em nome da Ju, da Igreja do Limão, por você estar aqui e poder compartilhar a mensagem. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para depois entrar na mensagem. Ok. Como a Andrea já falou, meu nome é Sara Lima. Nós estamos aqui no estado de São Paulo há pouco tempo. Nós viemos do estado do Rio de Janeiro, onde meu esposo era ali também o líder, né, espiritual ali dos 3 estados, Minas, Rio e Espírito Santo. E agora estamos aqui, né, ele está na coordenação desse estado, como pastor geral aqui, para o estado, esse grande estado de São Paulo, onde tem grandes desafios, que também é um estado abençoado, e eu trabalho diretamente, né, para a Igreja Adventista, atendendo todas as esposas de pastores da Igreja Adventista, né, do estado de São Paulo, onde nós fazemos projetos, né, sejam sociais, evangelísticos, e também cuido das esposas dos anciãos da igreja. Infelizmente, né, quando nós chegamos aqui no mês de dezembro, logo tiramos o mês, janeiro, tivemos férias e começamos a trabalhar no mês de fevereiro e logo no mês de março veio a pandemia. Então, esse distanciamento ainda, né, que estamos vivenciando, não tive a oportunidade de estar mais inteirada, e todos nós estamos vivendo isso e devemos esperar aí um pouco, né? Graças a Deus, o ano está passando e vamos aí o ano de 2021, se Deus quiser, estarmos unidos e trabalharmos de pertinho, né? Como diz, olho no olho. Não apenas pela telinha, olho no olho pela tela, mas presencialmente, trabalhando com projetos, ajudando pessoas de dentro e de fora da igreja, ok? Sou vovó, tenho 2 netinhos, já está vindo o terceiro aí, e estamos felizes por estar aqui no estado de São Paulo, trabalhando para o Senhor, juntamente com os irmãos aqui. Amém, amém. Seja muito bem-vinda. Eu vou deixar você sozinha na tela para passar a mensagem. Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores. Ok. Eu quero, antes de falarmos da mensagem, eu quero aqui saudar a todos os nossos amigos, porque eu sei que estamos tendo convidados aqui conosco. Eu quero dar o meu boa noite ao Joilson, né, que sempre tem participado. Joilson, seja sempre muito bem-vindo entre nós, como também a Nadir, a Maria Sandra. Que alegria ter você aqui, viu, Maria Sandra? Como também o Pedro Alves, viu, Pedro? Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, esteja sempre com a gente, você será também muito bem acolhido por nós, seja pelas lives, como também na igreja, né, esses nossos amigos. Temos amigos, né, que são simpatizantes da Igreja Adventista, são os nossos irmãos de outras denominações. O meu grande abraço a todos vocês. E eu quero também saudar a todos os nossos queridos irmãos da Igreja do Limão. Infelizmente, né, não tivemos essa oportunidade ainda de estarmos aí pertinho de vocês, mas em breve conheceremos, né, a Igreja do Limão. Que Deus abençoe cada um, né, que está ouvindo a mensagem, que ouvirá a mensagem dessa noite, que Deus possa falar ao seu coração, que você possa abrir a sua mente, o seu coração, para que Deus fale ao seu coração nesta noite, ok? Como foi mencionado, né, também aí pela Andréia, hoje é o Dia das Crianças, e eu creio que nós devemos ter aí muitos pais, né, aí presente. Eu gostaria apenas de ler um texto para que não passasse em branco este Dia das Crianças aí, reunidos, né, como irmãos. Nós sabemos que todos vocês sabem que nós temos a serva do Senhor, que foi inspirada por Deus. Nós temos na Igreja Adventista, né, uma profetisa, uma mulher que recebeu as mensagens de Deus, escreveu muitos livros com orientações para várias áreas da vida, né? E então aqui eu separei um texto
do Espírito de Profecia, né, escrito por Ellen White, inspirada por Deus, como uma mensagem para os pais, né, falando da bênção que Deus nos deu, que são os filhos. Essa não é a mensagem, né, dessa noite, não é essa direção, mas eu gostaria de mencionar a respeito dessa data tão especial, e ela diz assim, olha, um precioso tesouro. Os filhos são entregues aos pais como um presente, como um precioso tesouro, o qual Deus um dia exigirá de suas mãos. Então, Deus vai nos pedir conta, né, dos nossos filhos, como foi a nossa orientação, a nossa educação, né, dada a eles. E aí ela diz também o seguinte: devemos dedicar mais tempo, mais cuidado e mais oração em favor da educação de nossos filhos. Eles necessitam mais da boa instrução. Então, como é importante o papel dos pais na vida dos filhos. E nós devemos, mesmo eles pequenos, né, ou quando está ainda já no ventre da mãe, orar pelos nossos filhos, ok? Ore sempre pelos seus filhos e com os seus filhos, tá bom? Aqueles que são pais. E aqueles que não são, um dia serão, que possam seguir este exemplo. E ela nos diz assim, olha, ele os entregou ao nosso cuidado, para que os preparemos e eduquemos para o céu. Então, se nós queremos viver no céu, nós devemos viver aqui na terra como um pedacinho do céu. Fazer aqui, desde já, né, um pedacinho do céu dentro do nosso lar. Orando com eles, amando os nossos filhos, orientando, né? E aí ela termina dizendo aqui neste capítulo, dizendo assim, teremos que dar conta a ele, a Deus, né? Pela maneira como desempenhamos nosso dever sagrado. Então, ela diz que o dever dos pais é um dever sagrado, né? Que foi instituído aí por Deus, a educação, né, dos nossos filhos. Que Deus abençoe vocês como pais, tá bom? E que Deus abençoe todos os filhos também que estão nos ouvindo, sejam bons filhos também, tá? Nós vamos abrir a palavra do Senhor, a mensagem que eu tenho, né, que Deus tem para nós nesta noite, está lá no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35. Antes, eu quero orar com você, para que Deus fale à sua mente, que fale ao seu coração e que possa me usar como mensageira do Senhor. Vamos orar então. Santo e amorável Pai que habita nos céus, nós te louvamos, Senhor, pelas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Estamos vivendo um momento difícil, de crise, uma crise mundial. Por favor, cuide dos seus filhos, Senhor. Tenha misericórdia de cada um deles, aqueles que perderam seus empregos, aqueles que perderam familiares. Que o Senhor possa acalentar o coração de cada pessoa que tem sofrido, tem passado dificuldade, que o Senhor possa providenciar a sobrevivência, que o Senhor possa cuidar das emoções, da vida espiritual, em todos os sentidos, que o Senhor cuide de seu povo e de seus filhos, meu Deus. Entregamos tudo em tuas mãos e agora iremos abrir a tua palavra e que o Senhor possa falar a nós e aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor toque na mente e no coração de cada um aqui nesta noite. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Como vocês sabem, quando Deus ele veio a esta terra, quando Jesus veio a esta terra, né, que Deus deu o seu Filho para morrer por nós, e ele veio a esta terra para cumprir uma missão. Olha que coisa maravilhosa. A missão mais importante que Deus veio cumprir foi morrer no meu e no seu lugar. Pagando, né? Ele veio para pagar pelos nossos pecados, ok? Mas Deus ele veio aqui para cumprir não só essa missão, mas para atender a necessidade daqueles que estavam aqui nesta terra. E Jesus, ele era um grande missionário. E ele saía de cidade em cidade, juntamente com os seus discípulos, né, para
atender às necessidades físicas e também às necessidades espirituais das pessoas. E quando eu abro o livro de Lucas, eu encontro aqui uma linda história, né? A Bíblia ela é repleta de histórias maravilhosas, de parábolas, né? Como também histórias que aconteceram para que pudéssemos realmente ver e entender o amor de Jesus para com o semelhante, para com o ser humano. Então, eu quero ler com vocês, gostaria que vocês me acompanhassem nessa leitura, o que está escrito em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35, que diz assim: essa é uma linda história para mim e que eu tiro grandes lições dessa história. Nos diz assim, olha. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego, ele estava sentado à beira do caminho e ele estava pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? Né? Ele perguntou: o que está acontecendo? E disseram-lhe: é Jesus de Nazaré que está passando. Versículo 38 diz: então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí no versículo 40 diz assim, olha, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Aí aquele homem respondeu: Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Essa é uma história que aconteceu na época de Jesus, onde as cidades elas tinham portões, né? E essas pessoas necessitadas, né? Muitos cegos, muitos coxos, aleijados, eles ficavam ali na beira do caminho, né? Ali nos portões da cidade, pedindo esmolas. E essa história do cego Bartimeu, né? Filho de Timeu, que todos os dias estava ali pedindo esmola, quem sabe ali, aquele era quem sabe não, aquele era o meio de sobrevivência dele. Então, ele ia todos os dias ali pedir esmolas para que ele pudesse sobreviver, era a sua maneira, né, de sobrevivência. Mas aquele dia foi um dia muito especial, porque ele percebeu que alguma coisa diferente estava acontecendo. A multidão certamente gritava. Quando Jesus passava, Jesus arrebanhava multidões. Então havia muitas pessoas ali, fora do dia normal, do comum. E aquele homem, mesmo cego, ele percebeu que não era um dia normal como os demais que ele estava ali. E diante daquela multidão, ele fez uma pergunta para as pessoas que estavam ali próximo dele. E ele agora pergunta: o que está acontecendo? E alguém responde para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. E quando aquele homem ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, o que a Bíblia diz? Ele ficou calado? Com respeito? Não. A Bíblia diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Talvez aquele homem já havia procurado, tentado chegar perto de Jesus e não havia conseguido, porque a multidão era muito grande. E agora, aquele dia, ele sentiu que ele não poderia deixar passar aquela oportunidade. E alguém que estava próximo daquele homem, do cego Bartimeu, impediu, lá no versículo 39, fala que
As pessoas o repreendiam para que ele ficasse quieto, para que ele ficasse calado. Eu fico imaginando aquela cena, vamos imaginar você lá dentro daquela cena. Eu imagino que alguém falou para ele assim: olha, cala sua boca, você não vê que você está incomodando? Além de um cego, você grita como um louco. Mas aquele homem, ele não se intimidou diante da repreensão que ele levou. Ele começou ainda a gritar ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu fico imaginando que aquele homem queria dizer para Deus: Senhor, por favor, não vá embora. Olha para mim, olha para minhas necessidades. Eu preciso de ti, por favor, Senhor, não vá embora. E ele gritou muito alto, mas certamente o barulho era muito grande. Havia multidão, as pessoas gritando, as pessoas empurrando umas às outras. Mas Jesus, a Bíblia diz lá no versículo 40 que Jesus parou. Jesus parou, pediu que aquele homem fosse trazido, né, que fosse levado até ele, e Jesus fez a ele uma pergunta. Parece um tanto irônico, né? Jesus perguntar para um cego o que ele queria que ele fizesse. Jesus então pergunta para ele, né? O que você quer que eu lhe faça? O que um cego mais quer é ver, não é? E agora Jesus faz essa pergunta para aquele cego Bartimeu, e aquele cego responde para Jesus: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. E Jesus agora, ele realmente fala para ele: vá, recupere a sua visão. E Jesus dá àquele homem a cura. E aquele homem passa a enxergar e a testemunhar de Jesus, das bênçãos que Deus derramou na vida dele. Sabe, queridos, Jesus, ele sabe todas as coisas e sabe das nossas necessidades. E ele sabe da sua necessidade, você que está nos ouvindo. Não importa qual seja a sua necessidade e qual seja o seu grito. Porque hoje, na sociedade em que nós vivemos, às vezes nós vemos, né, pessoas postando, né, nas redes sociais, sorrindo, que a gente olha assim, né, mostrando a felicidade, mas às vezes estão gritando e chorando por dentro. Talvez você hoje que nos ouve esteja gritando por dentro: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Saiba, querido irmão, que Jesus, ele ouve o seu clamor e ele quer atender às suas necessidades. Jesus sabia que aquele homem precisava da cura física, mas Jesus sabia também que ele precisava da cura espiritual. Quantas vezes nós estamos cegos espiritualmente? Temos os olhos, né, a visão, mas mesmo com a visão física, somos cegos espirituais. E uma outra coisa que essa história ela me faz pensar é que aquelas pessoas que estavam ali perto daquele cego Bartimeu, ali, elas queriam impedir aquele homem de ir até Jesus. Aquelas pessoas não facilitaram a ida daquele cego até Jesus. Elas sabiam que ele era um cego, e no entanto eles não falaram: "Poxa, eu vou ajudar você a chegar até Jesus. Você não está enxergando, existe uma grande multidão, eu vou levar você até Jesus". Ninguém fez isso. Por que essa história me faz pensar nessa situação? Porque às vezes tem pessoas bem próximas de nós, queridos irmãos, que estão cegas espiritualmente e nós não facilitamos a ida dessas pessoas até Jesus. Às vezes, quem sabe, é um amigo seu de trabalho que está gritando por dentro
querendo conhecer a Jesus e você não facilita a ida dele até Jesus. Porque só quem pode fazer o milagre é Jesus. Mas esse mesmo Jesus quer nos usar para sermos condutores, para que nós possamos conduzir essas pessoas até Ele. E Ele nos dar essa honra, este privilégio de levarmos pessoas para bem perto de Jesus. Mas como será que nós temos impedido essas pessoas de irem até Jesus? Será que talvez não temos impedido dessas pessoas irem até Jesus através do nosso testemunho? A maneira que eu tenho vivido, a minha maneira de falar, a minha maneira de vestir, a minha maneira de conduzir os meus negócios, ou a minha maneira de tratar o meu semelhante, ou quem sabe até a minha esposa, meus filhos, o meu próximo. Como é que nós temos impedido dessas pessoas irem até Jesus? Sabe? Aqueles homens fizeram isso. Mas aquele homem tinha sede de Jesus. E eu quero dizer quantas pessoas ao seu redor têm sede de Jesus. E às vezes não facilitamos, sabe? Às vezes algumas pessoas podem até fazer alguma pergunta para você. Ah, mas como é que é essa questão da sua igreja? Como é que vocês, o dia de guarda? Ou por que vocês não comem isso? Essa é uma oportunidade que Deus está dando a você de falar o que a Bíblia tem como manual, o nosso manual que é a Bíblia, quantas orientações especiais nós temos e que Deus quer que você e eu possamos levar para essas pessoas, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, seja o porteiro do nosso prédio, seja alguém que trabalha ao nosso lado, seja um parente que ainda não aceitou a Jesus. Não importa. Deus quer te usar. Deus quer te usar todos os dias da sua vida. Só que muitas vezes nós, lá no nosso íntimo, falamos assim, né, para nós mesmos, ou até mesmo para o próprio Jesus: ah, mas eu não tenho tempo, eu sou uma pessoa tão ocupada, eu trabalho muito, eu chego em casa cansado, ou eu não sei falar. Inventamos muitas desculpas para não pregarmos o amor de Jesus. Mas Deus quer te usar, queridos. Nunca esqueça disso, que Deus quer fazer de você um instrumento vivo aqui nesta terra. Porque nós sabemos que estamos próximos, muito próximos do tempo do fim. Agora, sabe uma outra coisa que eu quero rever com vocês aqui em relação à cegueira daquele cego, a cegueira espiritual? Às vezes tem pessoas que são cegas espirituais porque não desvendam, né? Não pede a Jesus para tirar as vendas, ou quem sabe não vão em busca, ou quem sabe também não tem um amigo para ajudar a tirar essas vendas dos olhos diante do que está escrito na palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Aqui, na palavra de Deus, esse é o nosso pão espiritual. E é aqui que tem as verdades da Bíblia e que nós devemos seguir o que está aqui dentro da Bíblia. E não o que um nosso líder espiritual fala somente. O líder espiritual, ele é importante, mas eu tenho que saber se aquilo que eu estou recebendo do meu líder espiritual está dentro da minha Bíblia, está dentro da Bíblia, é aquilo que Deus quer como proposta para a nossa vida. Então, Deus queria que aquele homem realmente recuperasse a sua visão física, mas também a sua visão espiritual. E muitas pessoas estão cegas espiritualmente porque não querem tirar as vendas dos olhos diante do que está escrito dentro da palavra de Deus. E às vezes pegam algum textos fora do contexto e não estudam para que possam comparar os textos e saber verdadeiramente o que Deus quer dizer a nós, né? A mim e a você, e que sigamos as orientações de Deus.
É interessante que nós, Deus, ele nos criou, somos criaturas de Deus. E, e o Criador, né? Quando nós falamos assim de criatura, Criador, vamos só um exemplo aqui bem simples. Quando nós compramos qualquer objeto, assim, doméstico, alguma coisa, qualquer coisa que compramos vem com um manual, não é mesmo? Então, por exemplo, uma simples roupa, ela vem com uma etiqueta, com orientação, olha, não lave a seco, não coloque no sol, vem com orientações. E nós, como criaturas de Deus, ele também deixou um manual para nós, para que a gente possa seguir, para que nós possamos ter vida longa, para que nós possamos viver felizes, vivermos bem aqui neste mundo. E aqui tem as orientações. É lógico que esse mundo não é o nosso mundo, não é aqui que é a nossa pátria é lá no céu. Mas enquanto estivermos aqui, Deus deixou este manual para que nós pudéssemos seguir as orientações que Ele deseja que você e eu sigamos. Sabe, queridos, Deus não quer que vivamos cegos. Deus quer que tenhamos visão espiritual e entendermos os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Eu quero só rever com vocês aqui, estou olhando ali o nosso tempo, quando nós vamos lá para o livro de Ezequiel, nós encontramos uma outra história, e eu quero aqui só ressaltar com vocês alguns textos. Deixa eu só separar aqui algumas coisas que eu separei para vocês. Quando nós vamos lá para o livro de Ezequiel, no capítulo 37, Deus, ele falou certa vez para Ezequiel, para que ele pudesse ali profetizar, né? Ezequiel, quando você tiver um tempo, nós não vamos ter tempo aqui de ler, né, todo o capítulo 37, é um capítulo grande, mas eu quero contextualizar aqui com vocês o que diz em Ezequiel no capítulo 37. Deus falou para Ezequiel assim: olha, Ezequiel, profetize aos ossos secos, né, ao vale de ossos secos. O que eram aquele vale, o que era aquele vale de ossos secos? Ezequiel, né, em visão, ele viu um vale de ossos secos, e Deus pediu que ele pudesse pregar para aquele vale de ossos secos. E a Bíblia diz que aqueles ossos, né, ao receber a palavra de Deus, eles foram se levantando, constituindo carne, e eles estavam cheios do Espírito, sabe? Deus quis que Ezequiel profetizasse para trazer para nós uma grande lição, porque o povo de Deus, naquela época, eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor, eles estavam se contaminando com os povos de fora, com os costumes, com as coisas erradas, né? Com adoração errada, com muitas coisas erradas que eles estavam fazendo, e Deus queria dar a ele uma mensagem, a eles, né? Uma mensagem para que eles pudessem fortalecer a vida espiritual, ok? E essa comparação onde as pessoas estavam morrendo, mortos espiritualmente. Nós estamos vivendo, queridos, no tempo do fim, e não podemos viver como um vale de ossos secos. Deus quer nos restaurar espiritualmente. E como nós podemos nos restaurar espiritualmente? É passando tempo com Ele, é vivendo com Cristo a cada dia, tirando momentos de meditação, tirando tempo para estar com o nosso Senhor a cada dia e ouvindo através da palavra de Deus o que Ele tem a dizer a nós. Eu separei aqui um texto muito interessante que fala também, mas eu vou ler um pouquinho mais para frente, que eu quero ainda fazer algumas considerações com vocês,
vou marcar aqui para não perder essa passagem. E interessante que no espírito de profecia também, olha só, Ellen White ela fala o seguinte, que o Senhor tenha misericórdia de conceder seu Espírito Santo ao coração daqueles que agora se encontram em estado de comodidade, para que deixem de dormir como os outros e se tornem vigilantes e sóbrios. Porque Deus quer que nós, como cristãos, estejamos fortes espiritualmente e não cegos. Que possamos tirar tempo em comunhão com Deus a cada dia, reunir a nossa família, orarmos juntos, lermos a Bíblia juntos, para que possamos nos fortalecer até que Jesus possa voltar, né? Espiritualmente, aí fortalecer a nossa vida espiritual. E existe um outro texto que está lá em Mensagem aos Jovens, na página 131, que é um texto muito forte e importante para a nossa vida espiritual, que diz o seguinte, olha, não há nada que Satanás tema tanto como que o povo de Deus limpe o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre uma igreja debilitada e uma impenitente congregação. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. O que a serva do Senhor quer dizer assim, aqui? Que não há nada que Satanás tema tanto quanto o caminho esteja livre, limpo, né? Livre para que os cristãos possam pregar e falar do amor de Jesus para outras pessoas. Este é o maior temor de Satanás. Ele não quer que você esteja envolvido na pregação do Evangelho. Ele não quer que você esteja envolvido num relacionamento íntimo com o Senhor. É isso que ele deseja, né? Que impedir ou colocar outras coisas na sua vida para que possa distraí-lo. E aí diz o seguinte também. Eu quero ler aqui um último parágrafo para vocês. Na realidade, uma outra mensagem do Espírito de Profecia que eu separei que diz o seguinte, olha, Ellen White, ela era uma serva que tinha visões de Deus, né? Ela recebia visões. E aqui eu li um relato, né, de Ellen White que ela dizia o seguinte, em visões da noite, passaram perante mim representação de um grande movimento reformatório do povo de Deus. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecoste. Via-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Então, o que Ellen White diz aqui para nós? Que em visão, ela viu um povo, o povo de Deus, que saía para abrir a palavra de Deus para outras pessoas, para pregar o evangelho para outras pessoas. Queridos, nós estamos vivendo no tempo do fim. Eu não sei como a mensagem, né, como o evangelho chegou até você. Mas, se ele chegou até você, que bênção é você poder compartilhar e ser usado por Deus para levar esta mensagem a outros que não conhecem do amor de Jesus. E eu quero terminar com um texto que diz assim, olha, falando da vida de Paulo e de Barnabé, nós sabemos que Paulo, né, o antigo Saulo, era um homem que perseguia os cristãos. E de perseguidor, ele passou de perseguido, aliás, de perseguidor, né, ele passou a ser perseguido. Mas ele foi um instrumento vivo nas mãos de Deus para falar a milhares de pessoas
sobre o amor de Jesus. E ele diz o seguinte: em todos os seus esforços missionários, Ellen White dizendo, Paulo e Barnabé, eles procuravam seguir o exemplo de Cristo, com sacrifício voluntário e trabalho fiel e ardoroso em prol das pessoas. Despertos, zelosos e incansáveis, não consultavam as inclinações ou a comodidade pessoal, mas com uma ansiedade acompanhada de orações e atividade incessante, semeavam a semente da verdade. Olha que coisa bacana, né? Eles não deixavam que as comodidades pessoais o impedissem de falar do amor de Jesus. Então, esse é o meu desejo a você, querido irmão, que você seja um instrumento vivo nas mãos de Deus. E aos nossos amigos que são simpatizantes, né, da igreja, ou que são membros de outras denominações, nossos irmãos de outras denominações, não deixe de estudar a palavra de Deus. Peça a Deus que tire as vendas dos seus olhos. Peça a Deus que mostre todos aqueles propósitos que Ele tem para a sua vida e que você também seja um instrumento vivo nas mãos do Senhor para ser usado por Ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero colocar aqui, eu não sei, Andréia, se a gente vai ter algumas considerações antes, finais, ou se podemos chamar, né, colocar a música, me dê aí as orientações. Eu faço alguns comentários depois que você finaliza, aí peço para você orar, e em seguida a gente fecha a live com o louvor final. Ok. Você quer fazer algumas considerações? Você quer que eu fale um pouquinho? Pode falar e eu vou... Tá, eu vou falar aqui do pessoal que entrou um pouco depois que você entrou na live, né? Que foi a Maria Sandra, que você citou no começo, que eu falei que ela sempre está conosco. Tem também aqui a minha sogra Edna, que ela também não é adventista, né? Ela, na verdade, é católica, mas ela sempre está assistindo as nossas lives aqui. A Qual o nome da Nadir, sua sogra? Edna. Edna, que bom, dona Edna, que você está aqui com a gente. Ela sempre acompanha aqui, participou do culto do pôr do sol na sexta-feira, foi muito legal. Que legal. Falando um pouquinho do que você passou agora na mensagem, até a minha amiga Nadir, ela vai entender, porque nós hoje à tarde estávamos conversando, e a minha amiga Nadir é de outra denominação, como ela também tinha uma irmã que já dorme no Senhor, que também era pastora de uma outra denominação. E ela estava me contando algumas histórias, né, que essa irmã dela falava. E uma delas vem a calhar com o que você falou, da cegueira, né, de abrir os olhos. Ela queria sempre estar falando da palavra do Senhor sem medo se a pessoa ia gostar ou não. E a irmã Nadir, ela vai saber do que eu estou falando, porque ela presenciou, até relatou para mim algumas histórias, né, dessa sua irmã, que é a irmã Teresa, muito fervorosa na fé, e ela queria passar a mensagem de Jesus para as outras pessoas, para as pessoas realmente, familiares ou amigos próximos, abrir os olhos, tirar a venda. A venda, isso, a venda, para eles enxergarem que Jesus estava voltando. Ela faleceu, eu acho que faz 1 ano ou 2 anos, se eu não me engano, eu cheguei a conhecê-la, e ela era muito fervorosa, e às vezes a gente tem esse receio, né, como eu conversei com a minha amiga Nadir, a gente às vezes tem o receio de falar da palavra de Deus, seja para os nossos parentes ou nossos amigos, como você mencionou, às vezes
tem alguém que pergunta, aconteceu exatamente o que você falou comigo, porque uma menina do meu serviço chegou e perguntou assim, mas por que que vocês não comem tal coisa? Por que que vocês guardam o sábado? E ali eu pude falar do pouco conhecimento, né, que eu tento me aprofundar cada dia mais, do pouco conhecimento que eu tinha, passar para ela que tudo isso não é porque a minha igreja pede para mim, e sim porque está na palavra de Deus, está na A Bíblia. religião, ela não salva, né, Andréia? Exato. Que não é a igreja adventista, não é lá na Batista ou no católico. Deus quer a pureza do nosso coração, Deus quer a sinceridade do nosso coração e que a gente siga aquilo que está dentro da Bíblia. Então, o que eu preciso fazer como cristão? Seja independente de qual religião seja católico, seja batista, seja assembleiano, não importa. O que eu sempre tenho que fazer é conferir com aquilo que o líder espiritual está passando, se a Bíblia realmente se está de acordo com a palavra de Deus, porque eu tenho que seguir a Deus como cristãos. A palavra cristão, ela diz, eu sou seguidor de Cristo. Então, Deus, ele deixou a sua palavra que a gente pudesse seguir, e eu tenho que realmente comparar, eu tenho que realmente estudar a palavra e entender o porquê Deus deixou um dia de guarda, tá? Então, que dia é esse? A minha religião, ela está seguindo o que está dentro da Bíblia, é o dia correto, não é? Então, assim, porque nós sabemos que o dia de guarda que Deus deixou para nós é simplesmente um sinal da obediência. Assim como aconteceu lá no Éden, quando Deus falou lá no meio, né, lá no jardim, olha, não comam desse fruto. Não é porque ele era um fruto, né, que não tinha outros iguais àquele, mas ele falou: desse daqui vocês não podem comer. Era uma prova de obediência. Nós que somos pais, muitas vezes falamos com os nossos filhos, até testamos, né, para ver se eles vão obedecer, né? Às vezes é uma coisa simples, mas a gente testa os nossos filhos para ver a questão da obediência. Então, quando Deus ele deixa, né, as coisas que Deus deixa para nós é para o nosso bem, para a nossa proteção. E o sábado é um sinal, é uma dessas provas aí de obediência, né? Porque Deus não fez o homem por causa do sábado, né? Mas Deus fez o sábado para o homem, para o descanso, né? Porque Deus sabia que ele precisaria de um dia de repouso, de descanso, e para adorá-lo. Então, queridos amigos, queridos irmãos, estudem, levem a mensagem ao Senhor, do Senhor para os amigos e os nossos queridos amigos, né, simpatizantes, estudem a palavra e sigam a palavra, né? Sigam a palavra, ok? Isso mesmo, como a gente sempre fala aqui, não é a Andréia ou a Sara ou a Ju falando, né? Mas o que está na palavra de Deus, né? O que a gente, qual que é o nosso meio de comunicação com Deus, né? É a nossa oração, a nossa leitura da palavra dele, porque ele deixou isso para nos ensinar. E se eu mesmo vim de uma outra denominação, e se eu não tirasse as vendas dos meus olhos, eu nunca ia ter esse conhecimento que eu tenho hoje. E não estaria aqui, né, fazendo essas lives, aprendendo a cada dia mais, né? Então, se a gente abre essa porta dentro de nós, a palavra entra e Deus transforma a sua vida grandemente. Ok. Não são textos também isolados, né? A gente tem que ver, porque às vezes existem textos da Bíblia que, por que foi escrito, né? Dentro daqui, a gente tem que entender o contexto do que está escrito. E a Bíblia, ela mesmo se afirma, né? Então,
existe afirmações num livro, no outro, ele vai se afirmando, né? E não textos isoladamente. Exatamente. Por isso que, mais uma vez, eu repito para os irmãos e irmãs que estão aqui nos acompanhando, que nós temos o número do WhatsApp aqui disponível para vocês tirarem todas as dúvidas, né? Mandar, porque às vezes você lê, realmente você não entende. Então, às vezes, você precisa de uma ajuda para entender. Então, estamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas, estar acompanhando, dar estudo bíblico. Então, meus irmãos, se você quer aprender um pouco mais, se você quer saber mais da palavra do Senhor, entre em contato conosco, venha participar dos nossos estudos, de todas as propostas que nós temos aqui, tanto no Ministério da Mulher como nos outros ministérios que faz parte da igreja, né? E todos vão ser muito bem-vindos, como eu sempre falo aqui nas minhas lives, e quero agradecer desde já, imensamente, todos que acompanham as nossas lives. Sara, pela mensagem maravilhosa que você passou para nós. Agradecemos, a Igreja do Limão agradece imensamente. E eu peço agora que você, se você tiver mais alguma coisa para falar, se sinta à vontade, ou se não, faça uma oração para a gente finalizar. Ok. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos, viu? E os nossos queridos amigos convidados aí, o Joilson, Nadir, Maria Sandra, Pedro Alves, como também a Edna, sejam sempre muito bem-vindos, estejam aqui participando e que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Como dos membros também do Limão. Vamos orar, então? Santo e amorável Pai que habita nos céus, nós te louvamos, Senhor, pelas grandes e inúmeras bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Mesmo diante as dificuldades, os problemas que enfrentamos neste mundo, somos gratos a Ti, Senhor, pelo dom da vida. Por favor, abençoe cada pessoa que tem estudado a Tua palavra, que tem ouvido, né, as mensagens, os nossos queridos irmãos do Limão, da Igreja do Limão. Por favor, Senhor, atenda os anseios do coração de cada um deles. Nós, muitas vezes, Senhor, mesmo como cristãos, precisamos tirar as vendas dos nossos olhos de coisas que às vezes fazemos que não te agrada, Senhor. Por favor, tire também as vendas dos nossos olhos, as vendas espirituais, aquilo que precisamos mudar na nossa vida, também daquilo que está dentro da Tua palavra que não enxergamos, né? Muitas vezes não compreendemos ou não queremos enxergar, muitas vezes, os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra, ela é o nosso guia, ela que nos leva para mais perto de Ti, porque quando lemos a Tua palavra, é o Senhor falando a nós. Nós ouvimos, Senhor, a Ti, através da leitura, nos orientando no caminho que devemos seguir. Por favor, cuide dos nossos queridos amigos que têm sempre participado com os nossos irmãos da Igreja do Limão, que o Senhor possa tocar sempre no coração deles e abençoá-los de uma forma extraordinária, Senhor. Que eles sintam o desejo, a necessidade de estudarem mais a Tua palavra, assim como nós também, cada um de nós, precisamos estar em mais comunhão contigo, tirarmos mais tempo para estarmos contigo, Senhor. Nos dê uma noite muito abençoada e que possamos testemunhar de Ti para outras pessoas que não conhecem do Teu amor, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos desde já. E nos dê uma noite na Tua presença. Amém, Senhor. Amém. Sara, muito obrigado mais uma vez por você ter tirado esse tempinho de estar aqui conosco, ter passado essa mensagem maravilhosa. Que Deus abençoe seu ministério, o ministério do seu esposo e toda a sua família.
né? Que seja uma semana abençoada para todos nós, né? Com muita saúde, que vocês possam, irmãos, irmãs, continuar acompanhando as lives aqui da Igreja do Limão. Amanhã nós temos live de testemunho às 19 horas, né? Então acompanhem, todos os dias estamos aqui, com exceção da quarta-feira, mas compartilhe, curta as nossas lives, esteja conosco aqui. Nós agradecemos imensamente, é um prazer estar com todos aqui. Uma boa noite a todos e muito obrigado, Sara. Ok, nós ouviremos uma mensagem, né, agora no final. Exatamente. E nós veremos logo e depois eu continuo aqui. Tá bom. Eu vou colocar o louvor final e agradeço a todos que estiveram aqui conosco. E peço aqui sempre que vocês compartilhem e curtam as nossas lives. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o
fogo do Espírito, viveremos o Evangelho. E Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho. E Jesus Cristo vai